Ilustres amigos, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as taxas e os preços dos Tesouro IPCAs com juros semestrais, aquele título que te protege da inflação e a cada 6 meses paga cupom de juros. Aliás, está pagando agora nesses dias. Se você quer entender um pouco mais sobre essas taxas que estão disparando e também os preços que estão caindo, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino da notificação e olha, verifica se você marcou a opção todas, porque continuo recebendo informação de internauta que não está recebendo os nossos vídeos. E aqui você já sabe, diariamente tem vídeo novo no canal e nós programamos todos os vídeos para as 18 horas. Então fica atento aí para você se manter bem informado, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Meus amigos, vamos começar falando aqui então desses títulos que pagam juros semestrais. Primeira informação para você, nós temos atualmente 3 títulos que pagam juros semestrais. Só que como estamos então no pagamento dos títulos com final par, ou seja, com vencimento ano par, está sendo feito o pagamento então dos juros semestrais. Isso impossibilita a aquisição desses títulos com vencimento em ano par. Ou seja, quando você entra aqui no histórico de preços e taxas do Tesouro e vem aqui tanto na opção investir, abre aqui esse combo, você vai verificar que o único título que você tem aqui, ó, à sua esquerda no alto, é o IPCA com juros semestrais 2055. Por quê? Porque o Tesouro Direto tira então do rol esses títulos para fazer o pagamento. E quando ocorre, então, o pagamento do cupom, significa que o título vai vir mais barato. Então, você já está entendendo duas informações. A primeira, ele está fora do rol de investimento e também do rol de resgate. Quando você troca aqui à sua esquerda no alto a opção para resgatar, você também vai verificar a mesma situação. Não está aqui disponível esse título aqui para resgate. Então, o único que você vai ter aqui dos títulos que estão disponíveis para investimento e aqui para resgate são aqueles que já tem no rol e que são de ano ímpar, de ano par, pagamento de cupom semestral. Entendido isso, vamos começar então com a análise gráfica do título que nos restou aqui para te mostrar, que é o IPCA 2055. O que você precisa saber desse título é que ele é um título com vencimento muito longo. O que eu quero dizer para isso, para você? É para você que quer comprar um título e não quer ficar olhando taxa e preço a todo instante. Você quer comprar para um projeto futuro, como por exemplo aí para aposentadoria, talvez para você aí trocar aí de casa daqui a alguns anos ou daqui a algumas décadas na realidade, enfim, para alguém que tem projetos longos. Bom, vamos tentar trazer aqui para você uma informação que é importantíssima. A taxa de fechamento, veja que esse gráfico aqui do Tesouro traz a taxa de fechamento. E muita atenção agora, essa taxa chegou no dia 11 de fevereiro, que foi o último dia útil, então que nós temos a 5,68. 5,68 é uma das melhores taxas da história desse título. Veja aqui, por 2 vezes, em 11 de janeiro e 12 de janeiro, chegou a 5,71 e depois 5,74. Não houve outra taxa melhor do que essa taxa de 11 de fevereiro. Vou repetir para você, 5,68 só ficou abaixo da taxa de 5,71 2 dias e da taxa de 5,74. Veja, eu filtrei aqui os últimos 90 dias para facilitar a sua visualização. Se eu abrir todos os anos, você verifica isso mais claro. Tá aqui, ó, 5,68. Ela só perdeu para essas 4 taxas. Entendeu isso? Por aí você já sabe o que vem pela frente. Só que vamos começar a nossa análise aqui falando do IPCA 2030 que paga juros semestrais. Antes de começar a falar desse título, esses títulos que pagam juros semestrais, ele exige que você entenda um pouco melhor. Então eu quero te indicar aqui, nessa nossa playlist Mapa do Tesouro, é um conjunto de vídeos específicos que eu detalho tudo do Tesouro Direto. E eu vou indicar aqui um vídeo para vocês sobre juros semestrais, caso você não tenha entendido ainda muito bem o funcionamento desse tipo de título. Assista lá antes de você comprar, que vai te ajudar bastante. Bom, falando das taxas mensais que estão aí na sua tela, você verifica que elas vinham subindo desde agosto. 4,51. Setembro, a taxa média de abertura foi 4,67. Em outubro, taxa média de 5,10. E chegou aqui, ó, em novembro, a 5,24.
Muita gente achou que com essa queda de dezembro, essa taxa média não ia subir mais. Só o que aconteceu agora? A taxa média também disparou em janeiro e aqui em fevereiro continua alta. Quais são os principais motivos para essas taxas continuarem altas? Primeiro, projeção de que os bancos centrais dos países desenvolvidos vão começar a aumentar suas taxas de juros. Isso vai pressionar ainda mais o nosso mercado interno. Esse é o primeiro movimento que vai começar agora. Aliás, já começou. Lá na Europa já teve Banco Central aumentando a taxa de juros. E a tendência é que o Banco Central americano faça isso em breve. Segundo movimento, aqui interno, a nossa taxa de juros vem subindo. E aqui o que aconteceu na semana passada? O Comitê de Política Monetária do Banco Central, toda vez que ele aumenta a taxa de juros, ele solta um comunicado. E ele havia divulgado um comunicado dando a entender para o mercado que em março seria o último aumento. Só que na semana seguinte, ou seja, nessa segunda semana de fevereiro, ele solta a ata. A ata é um detalhamento do comunicado. E lá ficou muito claro que vão ter pelo menos, vou repetir, pelo menos mais 2 aumentos. Isso causou um estresse no mercado de curto prazo, que é o que você verifica aqui agora, nas taxas diárias. Veja, no primeiro movimento as taxas caíram. Foi quando saiu então o comunicado do Copom. E no segundo movimento as taxas dispararam. Foi quando juntou esses dois movimentos. A expectativa por maior aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e aqui também no mercado brasileiro com a ata do Copom. E além disso temos as tensões militares lá na Europa, principalmente envolvendo Rússia e Ucrânia, porque se acontecer qualquer tipo de conflito, a pressão vai ser ainda maior. Bom, trazendo aqui para a nossa realidade então, você já verifica aqui nesse quadro, veja, aqui eu trago para você todas as taxas de abertura. Quando o Tesouro começa a lançar, então, o título para venda diariamente, ele coloca lá a taxa de negociação logo que abre o Tesouro. Então, falando do Tesouro IPCA 2030 com juros semestrais, o que nós temos aqui? Dia 11 de fevereiro, a taxa fechou em 5,50. O que é importante essa taxa? Essa taxa de curto prazo ajuda a você se situar o que nós podemos ter para os próximos dias. Porque você já viu que mensalmente, olhando as taxas médias, a tendência é de alta. Agora eu vou te trazer aqui a tendência de curtíssimo prazo. Então você veja, janeiro a taxa média foi 5,46. Em fevereiro a taxa média de abertura 5,42. Você verifica que a variação entre um e outro é muito pequena. Só que na última sexta-feira a taxa fechou a 5,50, a taxa de abertura. 5,50%. Vamos verificar aqui no Tesouro qual foi a taxa de fechamento. 5,68. Meus amigos, é bem provável que a abertura agora, do dia 14 de janeiro, essa taxa deu uma disparada novamente. De 5,50 aumente ainda mais. E olha, não duvido nós voltarmos a ter, nesta semana, segunda semana de fevereiro, as melhores taxas para esse título. Mas antes de antecipar isso, vamos olhando aqui. Essa taxa de 5,50 está no melhor quartil, que são as 25% melhores taxas desde 2021. Então eu venho trazendo essas taxas, todas elas, desde quando o título foi lançado aqui, em 2021. Aí você fala, bom, se pegasse 2020, elas estariam ainda melhor, porque as taxas de 2020 foram piores do que as taxas de 2021. Então veja que eu estou sendo conservador aqui. Bom, tomando isso como base, você já vê aqui, se está na cor verde, são as 25% melhores taxas, e ela já está. Porque 5,50 está no intervalo de 5,07 a 5,64. Anota aí. Se nós formos falar de preço, nós temos aqui que o menor preço foi 3.842, R$ 3.842. E o intervalo de melhor preço foi a 4.016. Então veja, por esse preço aqui, 4.053 está fora do melhor quartil, ou seja, das 25% melhores taxas. Mas está exatamente aonde? Presta bastante atenção aí se você está fazendo outra coisa, porque aqui é um resumo desse tipo de título, o 2030 com juros semestrais. Está aqui nas 5% melhores taxas de abertura desde o ano de 2021. 5%, porque está aqui, ó, vai de 5,50 a 5,64. E ele fechou a quanto na sexta-feira? 5,50. Exatamente. Lembrando que você recebe essa taxa aqui de 5,50 e mais a inflação do período até 2030. Não é que você vai receber isso igualzinho, não.
Se as taxas continuarem a subir, você vai receber uma parcela maior da sua remuneração mais para o final. Se as taxas começarem a cair, você recebe mais no início e aí te dá oportunidade de ganhar mercado. É importante que você entenda esse movimento. Com relação a preço, o título está barato ou está caro? Está aqui nas 35% melhores oportunidades de preço. O que eu quero dizer com isso? Não está barato nesse momento. Quando ele entra na faixa de melhor quartil, eu acho que é um título barato. Agora ele está ali numa faixa intermediária, por isso eu já coloquei na cor amarela. Veja, 4.055 está aqui, ó, foi 4.053. Só que se novamente nós olharmos agora para o preço, para esse título agora, apesar que aqui é o 2055, não posso nem comparar ele. Então, o que eu falei para você da taxa, você desconsidere, porque eu estava pegando o 2055. Nós não temos aqui a taxa, então, para o 2030. Só que veja, a tendência é de alta, porque as taxas de fechamento subiram muito na última sexta-feira, com essas tensões que eu trouxe para você. Então, a tendência é taxa continuar subindo e preço caindo, ao menos no início dessa semana. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí um super like e se você fica com alguma dúvida, coloque nos comentários, porque o meu intuito é responder a todos e trazer informação de qualidade para você, para que você não fique perdido. E agora, se você quer entender um pouco mais sobre as taxas do IPCA principal, assista esse vídeo daqui do alto. As taxas estão subindo e estão subindo forte. Você precisa entender esse movimento de mercado e se preparar, porque 2022 é o ano da renda fixa e eu venho dizendo aqui. Falando então do 2040 agora para você. Bom, em termos de movimento de taxa, você já verifica que o movimento é o mesmo. Ou seja, as taxas médias mensais de abertura estão só subindo. Então aqui à sua direita você tem a de agosto, 4,65. Setembro, 4,81. Depois subiu a taxa média aqui, ó, novamente. Em novembro foi para 5,19 e dezembro 5,27. Veja que houve um ajuste aqui no mês de janeiro. E agora, janeiro e fevereiro, as taxas voltando a disparar. Então houve somente uma queda em dezembro e as taxas mensais continuam em tendência de alta. É importante que você entenda isso. Por quê? Porque muita gente compra a taxa quando estava muito baixa. E eu tenho cuidado de trazer aqui para você se ela está numa boa ou numa oportunidade ruim, para que você não compre e fique aí temporariamente aguardando o prejuízo. O que eu quero dizer temporariamente? Se você leva um título desse até o vencimento, volto a dizer, você terá ganho, porque você vai ganhar a inflação do período e, além disso, essa taxa. Então, você vai ter um ganho muito interessante aí nesse tipo de título. Só que lembrando, o vencimento é 2040 agora nesse caso. É um vencimento bem longo e se você compra um título desse, você tem que ter aí a projeção do futuro, ou ao menos saber que ele vai variar ao longo do período e que para você ter ganho na marcação a mercado tem que ter um pouquinho de paciência. Falando aqui das taxas diárias, veja o que aconteceu. Como esse é um título longo, ele não estressou tanto no início do mês. As taxas caíram, sim, saiu aqui ó, de 5,58 à esquerda do seu vídeo, chegou a cair para 5,54. Só que veja, depois do dia 3 de fevereiro, que foi essa queda de 5,54, ela voltou a subir forte. Por quê? Volto a dizer para você, o mercado brasileiro será levado, carregado pelo mercado internacional. Para onde o mercado internacional indicar em 2022, é para onde nós vamos ser levados. Aliado a isso, nós vamos ter uma outra situação, que são eleições no Brasil. Se você quer saber para onde as nossas taxas caminham em épocas de eleição, eu gravei um vídeo aqui específico aqui do alto. O que aconteceu com as taxas em 2010, 2014 e 2018. Assista porque tem informações aí e semelhanças para você entender melhor. Bom, dito isso então, taxa subindo então na segunda semana de fevereiro. Vamos trazer agora aqui a análise diária. No dia 11 de fevereiro, a última sexta-feira, a taxa de abertura ficou aí, 5,62. Quando nós olhamos as taxas desse título, veja que elas estão aqui, ó, desde o final de dezembro, no melhor quartil. Então, desde o dia 27 de dezembro, elas estão se mantendo no melhor quartil, sendo que a melhor taxa foi aqui, ó, 5,71% no dia 21 de janeiro. E agora chegamos a 5,62. Veja, se tivermos um estresse aqui, podemos ter novamente a melhor taxa desse título. Porque repara que no dia 9 a taxa pulou do dia 9 para o dia 10 pontos percentuais. Se tivermos um estresse aqui novamente, poderemos ter a melhor taxa desse título histórica.
histórica aqui para você. Então você já vê que ela está no melhor quartil de taxas, que vai de 5,18 a 5,71, bem próximo da taxa mais alta. Títulos longos com taxas excelentes. Falando do preço agora, o menor preço, quer dizer, se você quer pagar mais barato, foi R$ 3.900. Esse título agora está abaixo de R$ 4.100, fechou a R$ 4.092. E o intervalo, então, de melhor preço vai de R$ 3.900 a 4.152. Então, estamos tendo preços e taxas no melhor quartil. Mas exatamente em que ponto? Verifica aqui comigo nesse quadro que eu estou marcando à esquerda do seu vídeo. Nós estamos nas 5% melhores taxas históricas desse título desde 2021. 5% melhores, ou seja, vai de 5,62 e 5,71. Você tem dúvida que as taxas estão boas? Para quem quer levar por longo prazo, está aí a informação para você. E em termos de preço, ou seja, está barato para você comprar? Está aqui, ó, está nos 12% melhores preços, que vão de 3.900 a 4.093. Veja que fechou a 4.092. Então tá aí a informação para você. Os títulos longos do Tesouro Direto renovando as melhores oportunidades com o estresse financeiro e político mundial. Vai acompanhando aí para que você entenda que oportunidades são essas. E se você está na dúvida, queira entender como que os grandes investidores estão investindo, assista a esse vídeo aqui do alto. Saiba como os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência estão investindo na renda fixa e no tesouro. Quais títulos eles estão comprando? Assista que você vai entender em detalhes isso daí. Vamos falar agora do IPCA 2055. Antes que eu fale desse título, é bom que você entenda o seguinte. Esse título é o título atualmente mais longo do Tesouro, ou seja, é o título que apresenta uma maior variação. Então você precisa saber, é o mais longo vencimento e no longo prazo é o que mais vai variar. Ou seja, você tem que entender essa movimentação. Não é o título que vai ter maior volatilidade. O IPCA principal 2045 apresenta a maior volatilidade, porque ele não paga cupom semestral. Mas dos IPCAs com juros semestrais, sim, é o que vai ter maior volatilidade. O movimento em termos de taxa mensais desde o mês de agosto é o mesmo. Você vê que começa em 4,73, vem subindo até o mês de novembro. Em dezembro há um ajuste, só que agora olha o pulo que ele deu do mês de dezembro para janeiro e fevereiro. Repara comigo esse salto novamente aqui. Estamos falando de um aumento significativo e da manutenção de alta da taxa média mensal de abertura desse título. Acho que está claro para você aqui que as taxas estão subindo na média. Olhando no valor diário, o que nós temos aqui? Novamente aquele movimento, dia após dia. Tivemos uma queda no início do mês, já explicada para você, que depois acabou até se acentuando um pouco mais, mas de repente explodiu para cima as taxas aqui. Então verifica que taxas com tendência de alta no diário. Vamos verificar as oportunidades em termos de quartil aqui para você. Vamos lá, a taxa fechou a 5,64. Ela está no melhor quartil, que vai de 5,25 a 5,74. Vou repetir, 5,74 foi a melhor taxa aqui, ó, no dia 21 de janeiro. 21 de janeiro tivemos a melhor taxa. E agora, dia 11 de fevereiro, fechamos a 5,64. Só que agora sim vale aquela análise. IPCA com juros semestrais aí na sua tela, mostrando para você agora a taxa de fechamento. Então vamos lá, para você entender, aqui no Excel eu trago a taxa de abertura, ou seja, qual foi a taxa que foi registrada às 9h30 da manhã. E aqui no gráfico, o Tesouro Direto coloca a taxa que foi fechada. Então veja, a taxa que fechou foi 5,68, um pouco acima dessa de abertura. É provável que ela já abra aqui, na segunda-feira, dia 14 de fevereiro, com uma tendência de alta. Vai anotando aí, se abrir assim, vai estar ainda melhor essa taxa aqui, esse quartil. Em termos de preço, o que nós temos? O melhor preço foi 3.984 e o intervalo vai de 3.984 a 4.240. E aqui o que nós tivemos? 4.078. Veja que nós estamos na parte baixa desse intervalo, ou seja, estamos nos aproximando de preços mais baratos. Vai chegar lá? É difícil, porque esse é um título IPCA e como ele paga juros, a tendência é que ele vá valorizando. Mas se tivermos uma crise realmente, a tendência é que ele volte novamente para preços mais baratos. Mas vamos verificar aqui no gráfico, mudando para preço. Quanto fechou o título?
4055, meus amigos, 4055, ou seja, tendência então de alta na taxa e de queda no preço, ou seja, maior rentabilidade e pagando menos agora na próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Trazendo em detalhes aqui para você. Nós estamos, então, nas 5% melhores taxas desse título, que vai de 5,64 a 5,74. Então, dos últimos 13 meses, nós estamos nas melhores oportunidades de taxa, 5%. Veja que impressionante. E em termos de preço, estamos nos 9% melhores preços, que vai de 3,984 a 4,076. Então tá aqui, ó, 4,078 está nesse intervalo aqui que eu estou trazendo para você. Nos títulos longos, as oportunidades estão se renovando. E agora vou trazer um resumo final para você. Só que olha, se o que importa para você é rentabilidade e ter aí uma rentabilidade travada, já saber quanto vai ganhar, assista a esse título aqui, ó. Rentabilidades que nós estamos falando, pré-fixado acima de 13%, IPCA+, acima de 6,5%. É o mercado secundário renovando as oportunidades a cada semana para você. Assista que você vai gostar. Bom, finalizando aqui, o que você precisa entender? Veja que quanto mais longo o título, melhor tem sido as oportunidades. Então vamos olhar aqui, primeiro, em termos de preço. O IPCA 2055 está nos 9% melhores preços históricos. O 2040 está nos 12%. Veja, vai reduzindo o vencimento, as oportunidades vão ficando então mais distantes. O 2030, 35% melhores oportunidades. Está claro para você que olhando o histórico de preço, quanto mais longo o título, mais barato ele está com base no histórico. Em termos de taxa, você verifica que ela não varia muito. O 2055 está nas 5% melhores taxas. O 2040 também, 5%. E o 2030 também muito próximo disso. Então tá aí para você. Você agora já entendeu aonde estão as melhores oportunidades e aqui você já pode tomar a sua decisão de investimento. E aí, você está investindo no IPCA com juros semestrais ou está investindo em outro título? Escreva aí que eu quero poder estar te ajudando. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que fiquem de olho aqui nas melhores taxas e nos melhores preços, porque a tendência é de alta e 2022 é o ano da renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.